não é. Fazer jejum é um momento de oração onde você se separa mais para ficar mais perto de Deus, para buscar realmente a presença do Senhor. Eu quero convidar toda a igreja a fazer isso durante a semana, né? E neste momento, irmãos, assim, eu estou trabalhando, estou fazendo jejum, estou sem comer, não faça isso. No momento que você estiver ou em casa, tranquilo, aí você vai buscar a Deus em oração, um momento de separação mesmo. Pode ser 3 horas. Pode ser 3 horinhas, o tanto que você achar, né? Não é... No caso de, assim, Não. Tem gente que pensa... Às vezes a gente tem que tomar Não, tomar cuidado. Aí não. Irmã, aí não. Só hora. Não, mas assim, O tanto que puder. umas 3 horas, Isso, 2, 3 horas. Sim. O tanto que os irmãos sentirem o desejo. Porque, irmãos, nós ficamos orando aqui durante quase 30 minutos hoje. Olha que bênção. Que bênção. Né? E nós vemos, né? E nós sabemos que o Senhor está presente. Aleluia. Sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Por isso, irmãos, todos que puderem, uma horinha. Jejue-se uma horinha e realmente ore e busque na palavra de Deus aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Né? Eu incentivo a toda a igreja a fazer isso. É uma bênção, irmãos. É uma bênção. Exatamente. Né? Em busca do nosso Deus. Né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Amém. Glória a Deus. Momentos preciosíssimos estamos tendo hoje, irmãos. E que seja somente o primeiro dia de vários dias. Possivelmente domingo que vem não estarei aqui, mas eu incentivo os irmãos que fazem a liturgia, possivelmente vai ser a Valéria, de fazer esse momento de oração antes do culto, momento de realmente de busca do Senhor, ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar neste momento lendo a palavra do Senhor. Eu passei no grupo da igreja, né, o texto que nós vamos estar lendo hoje, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 13. O nosso tema ainda, irmãos, é Jesus, um estilo de vida. Jesus, um estilo de vida. E nós vamos estar lendo esse texto neste momento, um texto que falou muito ao meu coração, com certeza vai falar ao coração dos irmãos também. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Aos Tessalonicenses, capítulo 3. E orientando os irmãos também durante o jejum, que você estiver orando também, leia a palavra de Deus, leia um salmo. Né? Uma coisa maravilhosa que sempre podemos fazer, irmãos, é orar a palavra de Deus. Né? Leia o Salmo 23, leia o Salmo 91, o Salmo 16. Qualquer salmo, irmãos, que todo salmo é uma riqueza tão grande. Né? Mas leia a palavra do Senhor durante esse tempo que os irmãos separaram para realmente busca do Senhor. Então, irmãos, diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que iríamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo estivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. E nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos
com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Ilumine o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a sua palavra. Que nada se venha nos atrapalhar e que realmente, Senhor Deus, pratiquemos aquilo que o Senhor está ensinando nessa palavra. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus, um estilo de vida. O que é um estilo de vida, irmãos? O estilo de vida nada mais é o modo de como nós vivemos, o jeito que nós fazemos as coisas, o jeito que nós comemos, o jeito que nós trabalhamos, o jeito que somos dentro de casa. E Jesus, ele é um estilo que pauta a nossa vida, a forma que nós somos, né? E Paulo escreve aos crentes de Tessalônica, e é interessante que eu gosto disso às vezes, irmãos, que normalmente Paulo ele está dando bronca nas pessoas porque estão fazendo as coisas erradas. Só que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o contrário, ele está elogiando e sente saudade dos irmãos de Tessalônica, porque eles abraçaram a fé de tal forma que eles estavam vivendo de acordo com o que a palavra ensina. E Paulo estava muito feliz, né? E a gente vai perceber que não somente Paulo, mas Paulo, Silas e Timóteo, em algumas traduções é Silvano, eles estão felizes e escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, é escrita a 3 mãos, de Paulo, Silas e Timóteo. E eles estão felizes com os Tessalonicenses. Eles estão felizes com o modo que eles estão vivendo. Mas mesmo assim, irmãos, Paulo, ele orienta, ele ainda fala, falta ainda algumas coisas à fé de vocês, e Paulo estava ensinando isso para eles. Por isso, irmão, nós olhamos para a palavra de Deus e nós devemos fazer uma coisa que é muito difícil, porque intelectualmente todo mundo aqui entende o que eu prego. Intelectualmente. Todo mundo entende o que a palavra está falando. Todo mundo. Na sua mente não é isso. Mas, irmãos, o problema muitas vezes da nossa vida é que é na prática. A prática é complicada. Porque eu já ensinei a muitas crianças a tocar bateria, a tocar violão. Só que é interessante que se eles não praticarem em casa, quando chegam na outra aula eles não sabem nada do mesmo jeito. Porque não praticaram. E o instrumento musical normalmente é complicado de aprender, né, Leandro? Sabe? Tem que treinar, né? Tem que estar lá, amolecendo os dedos, né? Pegando as batidas. E a vida cristã é muito, muito, muito mais complicada. Mas muito mais. Porque, irmãos, aquele que quer servir Jesus, negue-se a si mesmo. Aquele que quer servir Jesus tem que ter Jesus como um exemplo de vida. E qual é o exemplo que Jesus deu? É doído, irmãos. Que o exemplo de Jesus ele é tão alto que é complicado. Mas ele chama cada um de nós a sermos imitadores dele. E os Tessalonicenses, irmãos, estavam vivendo de acordo com a palavra. E Paulo, imagine você receber elogio do apóstolo Paulo. Legal, né? Nossa, Paulo está falando que nós vivemos conforme realmente ele ensinou da palavra de Deus. Isso seria muito bom, né? E eu convido a cada um de nós a pensar, será que estamos vivendo realmente dessa forma? Do jeito que a palavra está nos ensinando? E eu vou aqui, irmãos, falar de 3 aspectos que essa palavra está nos ensinando. Eu normalmente, irmãos, de quando eu fui ordenado ao pastorado até agora, eu já fiz muitos ofícios fúnebres, né? Muitos inteiros, muitos velórios, eu já fiz muitos.
muitos mesmos. E Deus colocou uma pergunta no meu coração que ela é muito forte. Sabe por quê, irmãos? O momento do velório é o momento onde você reflete o fim da vida. A vida acabou ali. E isso nos leva a refletir, nós que ainda temos a nossa missão, nós que temos ainda a nossa vida cotidiana, isso nos leva a pensar em muitas coisas. Eu gosto de fazer uma pergunta. Sabe por quê, irmão? A certeza de que um dia nós vamos morrer é certa, é certeza. Se eu falar com cada um de nós aqui daqui 50 anos, possivelmente nós todos já, né? Mas, irmãos, a pergunta não é a forma que você vai morrer, mas sim como você está vivendo. Como eu estou vivendo. Eu gosto de trazer uma analise a si mesmo. Paulo ele chama isso um dia de cera, São Luís, né? Analise-se, portanto, examine-se, portanto, o homem. Eu gostaria de chamar os irmãos para nos auto-examinar como anda a minha vida. Como anda a minha vida nos meus relacionamentos. Eu tenho filho adolescente em casa, irmãos. Como é difícil ter filho adolescente em casa, né? Na verdade, nós que somos pais, como é difícil ter filho, né? Como é difícil, né? Ter filhos, filhas, né? Como é difícil. Daí, para quem tem neto, como é difícil ter filho e neto, né? 4 e 3 netos. Olha só. Você sabe bem do que eu estou falando. Como é difícil. Mas, irmãos, a palavra de Deus está te perguntando agora como você vive. Como é o seu relacionamento. Eu estou falando de filhos aqui, mas às vezes é de marido e mulher, para quem é casado, como é difícil ser casado, né? A Dalila é feliz, mas outras pessoas têm dificuldade. Né, Dalila? Amém? Posso ouvir um amém? Obrigado, amor. Mas, irmãos, tirando a Dalila, o casamento é difícil. Né? O casamento é complicado. Né? No trabalho, né? O Leone é professor, gente. Eu não preciso falar mais nada, né, meu? A Valéria, então, não vou nem comentar. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos chama para sermos cristãos dentro da sala de aula, lá no seu trabalho, dentro da nossa casa, nos relacionamentos com o filho, com o neto, com o marido, com a esposa, com o colega de trabalho, aquele que é bem difícil. Todo trabalho tem aquele colega de trabalho que é difícil demais, né? Todos. E quando temos alunos, então não preciso nem falar. Então, irmãos, só que a palavra de Deus nos chama para vivermos Jesus Cristo em todos esses lugares. Perdoar, pedir perdão, ajudar aquele que você sabe que fala mal de você. Eu, graças a Deus, como pastor, acho que ninguém fala mal de mim, mas, irmãos, Deus nos chama para sermos totalmente diferentes do que o mundo age. Porque o mundo já age com violência, o mundo já quer tirar satisfação, o mundo já fala assim, eu não levo desaforo para casa. E Cristo fala, essa é doida, se alguém bater do seu lado direito, dê outra face. Que ensinamento é esse, irmãos? Mas é para isso que somos chamados. E quantas vezes eu fiquei bravo por coisa muito menor? Eu acho que todos aqui vivem isso, mas muito menor. Oi? Acho que essa palavra aí está chamando assim, a pessoa para humildade. Humildade, irmão. Aí, o Senhor Nelson já elevou o nível lá em cima. Humildade. Mas nós vamos ver aqui 3 aspectos interessantes que esse texto está nos mostrando. O primeiro aspecto, irmãos, eu quero chamar toda a igreja hoje, porque quando a gente ora, dá um ânimo, não dá? Eu estou sentindo um ânimo muito gostoso agora, assim, né? Com certeza. E o primeiro aspecto desse texto é o ânimo. Fala justamente sobre ânimo, que é do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que diz. Então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Por isso, quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E
Como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Essa primeira parte é só sobre ânimo, irmãos. E como nós ficamos desanimados. E quando nós olhamos para Paulo, Silas e Timóteo, Paulo, ele discipula Timóteo e discipula Silas. Os dois se tornam pastores. Timóteo tinha tudo para não ser pastor, irmãos. Tudo. E todos os requisitos Timóteo tinha para não ser pastor. Ele era muito jovem, ele tinha problema de saúde, ele era tímido, todos os requisitos para não ser pastor ele tinha. Mas Paulo investe na vida dele e Timóteo, nós vemos que está na Bíblia, só isso. Né? Para vermos o nível que Timóteo chegou. Então, irmãos, o cuidado do pastor com a igreja. Nós vemos, irmãos, o cuidado que ele tinha, a preocupação que ele tinha, porque, irmãos, é muito fácil desanimar. É muito fácil. A igreja está vazia, ai, que desânimo. Apesar que hoje eu estou feliz, porque já esteve bem mais vazia essa igreja. Eu estou feliz hoje aqui. Né? Apesar, irmãos, que eu nunca dependi muito de número de pessoas para quem eu prego. Eu já preguei para 250 pessoas, como eu preguei só para 2 pessoas. Eu preparo e falo do mesmo jeito. Porque, irmãos, a palavra é de Deus. E se Deus quer falar só com 2 pessoas, ele vai falar só com 2 pessoas. E se ele quer falar aqui com 10 pessoas, ele vai falar com 10 pessoas. E eu creio muito nisso, porque quando eu preparei essa palavra, Deus falou no meu coração. E ele falou sobre ânimo. Né? Muitas vezes as pessoas querem ouvir Deus falando. Aqui, irmãos, Deus está falando. Olha Deus falando aqui. Está falando para você e para mim hoje. Não desanime. Amém. Não desanime. Irmãos, a vida cristã vale a pena. Viver, irmãos, esse Jesus Cristo vale a pena. Paulo está falando com o povo aqui, irmãos, que era perseguido de verdade, eles podiam morrer a qualquer momento, porque ser cristão no primeiro século era assinar sua sentença de morte. Muitas vezes, irmãos, ser cristão é perder. É perder. E aqui eles perdiam casa, eles perdiam terra, eles perdiam famílias, eles perdiam a própria vida. E Paulo escreve para eles, não desanime. Não desanime. E o Senhor fala para cada um de nós hoje, não desanime. Amém. Não desanime do seu filho, da sua filha. Não desanime do seu marido, da esposa. Não desanime. Porque, irmãos, a tristeza vai vir. Né? A angústia muitas vezes vai vir. É normal, tá, irmãos? Aquela coisa, não chora sim. Porque chorar, às vezes, você coloca para fora, você desabafa, né? Então nós temos um cuidado, porque o desânimo não pode acontecer. O versículo 2 e 3 é muito claro. E enviar a vocês o nosso irmão Timóteo, ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós nos enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Animar. E Timóteo vai para se encontrar com eles, irmãos, para nos animar na fé. No versículo 3 nós vamos ver o que Deus quer para nós, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Olha que pregação boa, né, irmãos? Olha que ótimo. As perseguições faziam parte daquilo que Deus quer para nós. É o que Paulo está escrevendo. E muitas vezes, por tão pouco, a igreja não dá mais. Não dá. Desanimei. Irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando o que Deus quer para nós. Neste momento aqui eram perseguições. Neste momento aqui, irmãos, eram dificuldades. E Paulo envia Timóteo para animar aquele povo. Faz parte. É assim mesmo. Vamos lá. Levanta e vamos para cima. Eugene Peterson, um teólogo que eu gosto bastante, ele diz assim: a vida cristã não é uma questão de encontrar a nossa própria força, mas descobrir a força de Deus em nossa fraqueza. É descobrir a força de Deus na nossa
fraqueza, nos momentos, irmãos, que estamos mais fracos, saiba que o Senhor está do seu lado. Amém. O Senhor está contigo. O Senhor te anima, mesmo sofrendo perseguições. Mesmo, irmãos, e eu passo muito por isso, eu oro por muitas pessoas e quando eu olho a realidade, eu já até comentei com alguns irmãos aqui, quando você olha a realidade, você fala, eu orei, mas, né? Não é assim. Você olha a realidade, né? Aí você fala, poxa vida, tá difícil, é difícil, né? Mas, irmãos, é descobrir a força de Deus na nossa fraqueza. Devemos alimentar a nossa fé nos momentos de fraqueza e debilidade. Nós fazemos isso por meio da leitura bíblica e oração e ocupar a mente com Deus. A nossa mente, irmãos, deve estar em Deus. Eu gosto muito de Filipenses 4:8, onde vai dizer, finalmente, irmãos, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Ocupar a nossa mente, irmãos, com coisa boa. Eu não sei se alguém aqui assiste aquele jornal que você põe um balde debaixo da televisão e enche de sangue. Como eles gostam de uma tragédia, né? Evita, irmãos, não faz bem para a mente. Faz mal. Faz muito mal. Eu antigamente, irmãos, quando eu era mais jovem, eu adorava filme de terror. Não faz bem para a mente. Não faz bem para a mente. Né? Então, irmãos, ocupe a mente com coisas boas. E uma das melhores coisas para ocupar a mente é a palavra de Deus. Porque, irmãos, como é difícil nós praticarmos essa palavra, mas primeiro nós temos que pensar sobre ela. E isso é importante. Isso é importante nós pensarmos. Tudo começa na cabeça, irmãos. Sempre lembre-se disso. Tudo começa na nossa mente. Então, vemos, irmãos, o primeiro aspecto, que é o aspecto do ânimo. O segundo aspecto desse texto vai falar justamente sobre boa notícia. Como é bom receber coisas boas, boas notícias, né? Ah, você ganhou um carro, olha que bênção, que gostoso, né? Que delícia, né? Uma boa notícia que eu lembro, assim, todas as vezes que a Dalila ficou grávida, como foi gostoso, né? A delícia, vai chegar aí, aí o segundo, vai chegar mais um, a irmã teve 4, né? 4, eita, né? Então, irmão, mas como é bom, né? E aquela notícia de quando dá a luz e está tudo certo, sabe? Como é bom, né? Como é gostoso. Boas notícias, irmãos. Né? Então, nós podemos perceber nesse texto, onde Timóteo volta para Paulo e fala sobre as boas. Olha, eles estão vivendo a palavra de Deus. Olha, eles estão, irmãos, vivendo a palavra de Deus. Está no versículo 6. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Irmãos, amar a Deus é a maior delícia que existe no universo. Amar a Deus é gostoso demais. E amar ao próximo também, né, irmãos? É uma delícia amar quem é próximo. Quem é o próximo? Aquele que está próximo, né? É fácil, é gostoso, não existe dificuldade. O amor se esfriaria no final dos tempos, né? Exato. E já esfriou, né? Já esfriou, né? Mas, irmãos, Paulo está falando para aquela igreja. Ele está recebendo notícia, olha, eles amam uns aos outros, eles se ajudam, irmãos. Deus chama essa igreja para viver essa palavra. Amém. Amar uns aos outros. Animar uns aos outros. Orar uns pelos outros. Né? Essa palavra fala com cada um de nós, irmãos. A realidade pode ser diferente. A realidade podemos olhar e ver que, poxa, Senhor, orei tanto, mas continua na oração. Porque Deus, Ele transforma a realidade. Eita, irmãos, está pesado hoje aqui. Então, irmãos, Deus, Ele transforma a realidade. Ele muda a nossa realidade, Ele muda a realidade dessa igreja. Quando nós cremos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós colocamos diante do Senhor, irmãos. A fé não é só apenas crer em certas doutrinas, mas sim de confiar em Deus de todo o coração. Confiar em Deus. A situação pode estar horrível, irmãos. Confia
no Senhor. Como cantar é gostoso, né? Eu só confio no Senhor. É gostoso, mas isso tem que ser a nossa realidade. O que está acontecendo? Está dando tudo errado. Eu só confio no Senhor. Porque, irmãos, Ele nos chama para confiar nele de todo o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Deus, Ele é justo. O que eu planto na minha vida? Eu planto desavença, eu planto briga, eu planto aquilo que não é da vontade do Senhor, eu vou colher, é certeza. Muita gente na juventude planta, irmãos, bebedeiras, drogas, noitadas. A conta um dia chega. Sempre chega. Sempre chega, irmãos. Por isso, irmãos, nós devemos ter caráter. Nós devemos ter um relacionamento saudável com Deus e com os outros. Nós devemos, irmãos, buscar a maturidade na fé. E buscar a maturidade na fé é uma das piores coisas que tem, porque esse negar-se a si mesmo dói. Eu não quero. Desde criança, às vezes eu vejo minha filhinha, eu já vi meus filhos, os irmãos aqui já viram, e fomos também, quando somos crianças, eu quero aquilo que eu quero. Eu quero. Né? E acabou. E Deus te chama para fazer o contrário. Você quer, mas a minha vontade, quando nós oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. No grego, irmãos, eu gosto muito do grego, que não é assim na terra como no céu, ao contrário, é assim no céu como na terra. A vontade de Deus, ela começa no céu e vem para a terra. Assim no céu como na terra. Seja feita a tua vontade. A pior parte é essa, irmãos. Por quê? É a vontade de Deus. Só que, quando nós lemos a palavra, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por mais dolorosa que seja. Por mais doloroso que seja, porque em muitas e muitas ocasiões, vamos ver na Bíblia, irmãos, perdoe. Em muitas ocasiões, nós vamos ver na Bíblia, irmãos, incentive a paz, seja pacificador. Exatamente. E como é doloroso, mas a maturidade cristã, o que o Senhor quer para nós é justamente isso, irmãos, buscar essa maturidade, buscar esse relacionamento com Deus a tal modo, que Paulo ele fala, porque eu vejo muito crente falando, o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas não passou nem terço do que Paulo passou. Paulo, eu gosto muito de uma passagem de Paulo, está num navio naufrágio. Ele vai para a praia, ele acende o fogo, a cobra vem e pica a mão dele. Irmãos, ele podia falar, o morrer para mim é lucro. Ele podia. Agora, eu chamo a atenção de cada um de nós. Nós podemos, será realmente, ou temos que amadurecer muito ainda na palavra e na prática? Porque Deus está nos chamando para a prática, essa confiança em Deus de todo o nosso coração. Por isso, irmãos, a aplicação dessa palavra é mudança de caráter, melhorar os relacionamentos e amadurecer na fé. E eu digo uma coisa, se você resolver mudar, se você realmente abrir mão de uma coisa que o ser humano tem muito, que é orgulho. Não sei porque o ser humano tem orgulho. A gente é uma poeirinha tão poeirinha, irmãos. A gente é uma poeirinha tão minúscula. E nós somos orgulhosos, eu não sei porquê. Mas, irmãos, Deus nos chama para essa maturidade. E o terceiro aspecto, irmãos, que nós vamos ver nesse texto, que está no versículo 9, é algo que nós iniciamos o culto fazendo, e eu quero implantar nessa igreja, e na Vila Terezinha também, na nossa vida, a intercessão. Nós vemos nesse texto, a intercessão no versículo 9. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Aqui está falando justamente desse amor, irmãos, que intercede e se preocupa pelo outro. Se preocupar com o outro. E eu fiz algumas perguntas para mim, e agora eu passo para a igreja, que é: qual é a importância da oração na sua vida? Pastor,
As pessoas que não oram normalmente falam assim, pastor, às vezes eu estou andando na rua, eu oro, aí eu estou lavando uma louça, eu oro. Isso é importante, é bom também, tá, irmãos? Mas o que a Bíblia ensina, irmãos, é se retirar. Eu já falei isso aqui, eu sempre vou estar falando, irmãos, porque é algo que é difícil, tá? Se retirar, parar. É porque cuida de casa, né? Casa sempre tem serviço, né? Uma casa, né? Parar, né? E Jesus ensina, retire-se, entre no seu quarto em secreto e ore em secreto. Tem gente que fala que usa isso para não vir à igreja, sabia? Eu oro em casa, já está fazendo tudo errado, tá, irmãos? Mas enfim, Deus o chama, para e ore, né? Orar realmente, tem gente que pensa que tem que orar 1 hora, não, irmãos. Às vezes é uma oração assim, ora só de 5 minutos, nem 5 minutos, 2 minutos, uma oração simples. Mas, irmãos, como é importante a gente parar, sabe? Para, né? Para orar. E qual a importância que isso tem na sua vida? Qual a importância que a Bíblia tem na sua vida? Irmãos, quanto crente hoje não lê a Bíblia mais? Quanto crente hoje, irmãos, não sabe onde está Coríntios? Um dia eu fui num culto no lar, e uma pessoa, que eu estava fazendo curso de teologia, a Dalila vai lembrar dessa cena. Aí a pessoa, eu também quero fazer teologia, eu amo teologia é muito legal. Eu falei, que bom, né? Vamos abrir a Bíblia com 1 Coríntios. Não sabia, irmãos. Não sabia, estava lá no Antigo Testamento. Eu olhei e falei, meu Deus. Ou se não, pessoas que é assim, irmãos, o brasileiro é muito místico. E a pessoa, pastor, desde criança eu tenho visões, eu vejo as coisas. Hoje está muito. Eu pedi para abrir a Bíblia, irmão, não sabia. Não conhecia nada de Bíblia. Irmãos, qual a importância da Bíblia na sua vida? Uma terceira pergunta igualmente difícil. Qual a importância da igreja na sua vida? Dessa igreja na sua vida. Qual a importância? Eu vou, ajudo se eu quiser, se eu não quiser. Qual a importância, irmãos? E como é importante nós amarmos a igreja. Como é importante, irmãos, nós realmente amarmos, estar unidos, né? Estar junto não é estar unido, tá, irmãos? Às vezes estamos juntos aqui, a guerra está aqui, ó. Só as mãos assim, pum, pum. Mas, irmãos, como é importante nós sermos unidos no Senhor. E a aplicação desse texto, irmãos, é orai sem cessar. A oração é a alma da vida cristã. É o meio pelo qual nos comunicamos com Deus. Quem escreveu isso foi um teólogo também muito conhecido nosso, João Calvino. Ele fala justamente sobre essa comunicação, sobre a oração, sobre se derramar na presença de Deus. Orai sem cessar. Mas sabe, irmãos, às vezes é necessário mesmo. Estou orando no meu pensamento. Isso é bom também. Mas, irmãos, eu vou insistir porque realmente se transformar num costume é difícil. Para tudo para orar. No momento que der, lógico, né? Aí o Leandro está lá dando aula. Gente, espera um pouquinho aí, eu vou orar. Não, temos que ter sabedoria, né? Mas como é importante, irmãos, nos retirarmos. Jesus, ele deu exemplo, né? E como Jesus era ocupado? Já pensou nisso? Como Jesus era ocupado? Que todo mundo... É isso, exatamente. Porque eu, pastor, irmãos, às vezes tanta gente procurando, que eu falo, meu Deus, eu só sou um pastor. Imagina Jesus, irmãos. Só que ele parava tudo, pegava os discípulos para orar. E ele era o que Deus precisava orar, ele era Deus. Ele era Deus. Mas para dar um exemplo. Bem dos discípulos, né? Deixava os discípulos lá, voltava, os discípulos estavam dormindo. Nessa passagem interessante que ele deixa, aí vai Pedro, Tiago e João. Aí depois ele vai sozinho, né? Ele vai diminuindo, né? É interessante isso. Mas, irmãos, orai sem cessar. Irmãos, vamos orar por essa igreja. Amém. Vamos orar pela nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Essa igreja é restaurada quando a nossa vida é restaurada. Porque a igreja é a reunião de todos nós. Se todos nós estivermos bem, a igreja vai estar bem. A igreja vai estar bem.
Se nós formos restaurados, a igreja vai ser restaurada, porque nós somos a igreja. Nunca sou eu a igreja, tá, irmãos? Nós somos a igreja. Porque a igreja é congregação, é reunião. Então somos nós. Nós somos, irmãos, a igreja. Jesus Cristo, Ele te chama para dar valor à igreja, para dar valor à Bíblia, para dar valor à oração. Essa, irmãos, é a base na qual essa igreja vai crescer em nome de Jesus. Amém. Para a glória dele. Uma igreja feita de pessoas restauradas pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Que essa palavra realmente faça diferença em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ontem tivemos encontro de homens aqui.